Olá galera que gosta de futebol. Nesse vídeo vamos conferir uma rodada do Brasileirão Sub-20 de 2026. Também veremos a tabela atualizada, os artilheiros do campeonato e as partidas da próxima rodada. Vamos conferir as partidas da próxima rodada. Antes de te mostrar a tabela atualizada, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. We'll be right back.